Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sons de Cura. E hoje eu tenho como minha convidada especial a enfermeira Mainara, que vai trazer um assunto muito bacana: a residência para profissionais de saúde. Mainara, seja muito bem-vinda ao Sons de Cura. É um prazer ter você aqui hoje. E Mainara, quando a gente fala de uma enfermeira que fez residência, o pessoal que está de casa às vezes não consegue entender muito bem o que é uma residência. A gente pode começar o assunto por aí? Sim, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A residência, eu fiz residência em neonatologia, né? Falando um pouco sobre a residência no geral. Residência é uma especialização onde você faz mais prática do que teórica. Se você for procurar especializações, né, graduação, depois da graduação, vai aparecer inúmeras especializações e quando eu comecei a pesquisar, já pensando no meu pós-faculdade, começou a aparecer para mim muita coisa online. E eu queria muito prática, sabe? Realmente sair da faculdade e ter um pós-faculdade, né? Não pós-graduação, mas uma pós da faculdade que me trouxesse a prática, realmente. Eu tive muita oportunidade na faculdade em relação à prática, mas eu queria realmente que ter realmente esse contato com os pacientes, estar realmente inserido na prática na enfermagem. E a residência, ela te garante isso, né? São muitas horas, incansáveis horas, que você está diretamente em contato com o paciente. E, além disso, temos uma bolsa do governo, então você está aprendendo e você está recebendo para aprender. Então, para quem está saindo da faculdade, é um ótimo caminho a seguir. E é um caminho difícil, não é tão simples entrar em uma residência da mesma forma que você entra em uma pós-graduação comum, digamos assim. Porque a pós-graduação basta você estar formado em uma faculdade e comprar aquele curso. A residência tem um caminho mais difícil. E você Sim. pode contar um pouco como que foi essa conquista para conseguir a porta de entrada na sua residência? Essa vontade, né, esse desejo de ir com uma residência começou através dos meus professores, né, começaram a comentar um pouco sobre a residência ainda na faculdade. Porém, a residência em enfermagem não era uma coisa muito palpável ainda. A gente ouvia muito falar, né, até hoje a gente escuta muito falar sobre residência em medicina, residência médica, né, que é uma coisa muito concorrida nacionalmente também, mas a residência com as outras profissões, pelo menos na minha região, não era tão comentada. E como eu trabalhava um pouco nessa área, né, trabalhei com a turma de medicina, com a turma de enfermagem na faculdade onde eu formei, eu comecei a buscar um pouco sobre o que era residência e qual o caminho que eu deveria seguir dentro da faculdade, pensando como que eu iria para a residência. Então, foi a partir mais ou menos do 7º, 8º período que eu já comecei a pensar em fazer residência. A princípio não era neonatologia, neonatologia surgiu um pouquinho depois. Nessa época eu estava pensando ainda no lado de gestão, que também não é uma coisa muito falada dentro da enfermagem, né? Mas tem um lugarzinho no meu coração. E aí, logo depois, conheci a neonatologia no finalzinho da graduação já. E todo o meu caminho dentro da faculdade, depois que eu decidi fazer a residência, foi pensando na residência e em outros caminhos também, como concurso público. Eu não deixei de ter uma segunda opção, né? Que seria a opção do concurso, por exemplo. E a residência, ela tem um critério de avaliação de currículo acadêmico. E às vezes, é o que eu sempre comento com os meus colegas de faculdade, que às vezes alguém que está competindo com você tira uma nota maior que a sua na prova, mas quando vai olhar o currículo na trajetória da faculdade, não soma tantos pontos. Sim. Como a Mainara acadêmica se preparou dentro da faculdade para essa residência? O que você fez de extracurricular? Eu comecei a buscar o que pontuava na residência. Então, por exemplo, uma liga acadêmica. Eu fundei a liga acadêmica, a primeira liga acadêmica do curso de enfermagem. Eu mexia com isso diariamente, né, na turma de medicina e odontologia, mas a enfermagem ainda não tinha. E eu sabia que pontuava. Na maioria das residências que eu olhava, era uma coisa que pontuava. Então, fui lá e fundei a primeira liga acadêmica da enfermagem. Artigos, participação de eventos, comecei a participar mais dos eventos que eu podia, a escrever mais artigos, a estar com pessoas que me levavam a escrever artigos e estar nesses eventos, que sempre vai ter pontuação em artigo e eventos que você participa academicamente, né?
Eu não tinha muita oportunidade de ir para eventos fora, era um custo extra que infelizmente eu não tinha, mas quem tem também essa oportunidade é uma coisa que com certeza eu indico, porque vai contribuir para o seu currículo. E realmente a questão do currículo acadêmico faz muita diferença para a sua nota final. Então, se você tira uma nota... Eu lembro, se eu não me engano, eu fiquei em 7º lugar na primeira fase, né, que é essa parte da prova, e, se eu não me engano, tinham 10 vagas. E aí, com a pontuação final, depois de ter entregado, eu fui para 4º lugar. E teve pessoas do mesmo jeito que estavam à frente e que acabaram subindo e não conseguiram na primeira chamada. Então, é uma coisa que realmente... não adianta você simplesmente estudar a teoria. Você tem que começar a se preparar ainda dentro da faculdade, alguns anos antes, para que você consiga ter um bom resultado no final. Com um ano é muito difícil a gente se preparar totalmente, porque tem aluno que infelizmente deixa essa preparação de currículo para o último ano de faculdade. O último ano de faculdade a gente tem TCC, tem estágio, tem tanta coisa acontecendo e fica difícil. Sim. E você comentou que tinha uma ideia de seguir para um caminho na gestão de enfermagem e a neonatologia veio depois. Lá na sua formação, quando que deu esse start de pensar, neonatologia é um caminho para mim? Eu sempre fui muito apaixonada por esse mundo de gestação, parto, puerpério, criança. Criança até os seus 5, a primeira infância ali, sempre gostei muito, desde criança. Eu era criança e já falava que queria ser mãe, mas eu entrei na enfermagem mais pensando na parte da obstetrícia. Era uma coisa muito linda para mim, essa parte do parto, de ver gestante, sempre fui muito apaixonada. E aí, quando eu comecei a fazer a parte prática, né, nessa disciplina, foi saúde da mulher, mais ou menos no 5º período, e foi o mesmo relato da maioria das pessoas que eu convivo da neonatologia. Primeiro parto, frustrante. Odiou. Simplesmente deixou de ser um sonho a obstetrícia, porque quem trabalha na obstetrícia, né, sabe dos desafios que tem. Participar de um parto e você estar envolvida num parto não é fácil. Do mesmo jeito que outras profissões não têm, né? Outras áreas também não é fácil. Mas realmente quem nasceu para obstetrícia, nasceu para obstetrícia. Eu descobri ali que eu não tinha nascido. Mas eu já estava totalmente encantada na enfermagem. E logo quando você entra, você descobre que a enfermagem não é só a enfermagem que nos é apresentada até você entrar na faculdade, né? Você descobre que tem uma lista enorme de possibilidades, de caminhos para você seguir. Então, a partir daí, eu comecei a buscar outras áreas. Eu sabia que não era obstetrícia, mas já começando a seguir outros caminhos ali. Pode citar nome? Pode, com certeza. Comecei a seguir outros caminhos ali. Uma professora, não sei se ela está lá ainda, Karina Gama. Sim. Na época era secretária de saúde e ela incentivava muito essa parte de gestão nos alunos, e eu conversava muito com ela. Sou apaixonada com Karina até hoje, por quem ela é, por toda a dedicação dela, e com essas conversas diárias, assim, eu fui me aproximando mais nessa parte de gestão, administração, e até hoje gosto muito. Mas seguindo, fui assim de coração mais aberto, e no último período da faculdade a gente poderia escolher uma disciplina extra, né? E aí tinha a possibilidade da neonatologia. Tinha uma aluna que estudava com a gente, ela deu como possibilidade a neonatologia, porque ela já tinha trabalhado, e aí a gente quis ficar com a neonatologia e tivemos essa disciplina. Foi um semestre dessa disciplina. Foram 2 semestres dessa disciplina. E aí foi aí mesmo. Conheci a neonatologia e ainda muito no rasinho, assim, colocando o pezinho ainda, mas decidi que era aquilo realmente que eu queria. Por que colocando o pezinho? Porque quando você chega realmente em uma maternidade, em uma UTI neonatal, é um outro mundo, é uma outra vivência, né? Mas não me arrependo da minha escolha, acredito que seja o meu caminho, onde eu realmente me sinto muito realizada, e acredito que seja
é o que me aguarda, né, para o futuro mesmo. E como foi para Mainara, que mora no interior de Minas, ir para a capital e poder estudar, fazer residência em um hospital com acesso a tanta tecnologia, um hospital especializado em uma área só, que é referência na área de obstetrícia e neonatologia? Sofia sempre foi um sonho, assim, quando eu decidi que faria residência e decidi que a residência seria no Sofia, também foi por uma indicação de uma professora que começou a falar do Sofia e eu comecei a pesquisar sobre o Sofia e todo mundo falava do Sofia com um brilho nos olhos, assim, como se o Sofia fosse a maternidade mais do Brasil. E depois que eu cheguei lá, eu vi que realmente é. Tem profissionais incríveis ali dentro. Eu não canso de falar isso. Eu aprendo todos os dias ali. E realmente foi uma excelente escolha que eu fiz de ir para a Sofia. Mas sair de Simonésia pesou principalmente para mim de ficar longe dos meus pais. Eu já tinha saído de casa, eu saí de casa para estudar em Manhuaçu e também trabalhar, né? Então já tinha mais ou menos 3 anos que eu tinha saído da casa dos meus pais, mas eu ainda vinha aqui todo fim de semana, era 30 minutos daqui. Então, quando eu decidi ir para 4 horas de distância e que provavelmente eu não sabia nem como que era a carga horária, porque a única informação do edital é 60 horas por semana. 60 horas por semana, você imagina que você vai fazer 12 horas, 5 dias, você vai ter um dia de folga. Então eu não sabia quando eu viria aqui novamente, quando os meus pais poderiam ir lá. Eu falei da bolsa de residência, ela existe, mas não é uma bolsa que você pode ficar jogando dinheiro também. Tem que contar ali. Então, assim, e em uma capital, né? O custo de vida em Belo Horizonte é muito alto. Então eu não sabia como seria. E eu realmente fui na coragem. Era um sonho fazer residência no Sofia, fazer neonatologia. Eu já tinha decidido que era isso que eu queria, que isso realmente faria diferença na minha parte prática, na minha área profissional mesmo. Então eu fui na coragem, com muito apoio dos meus pais, da minha família. Eles sempre me apoiaram em exatamente tudo que eu quis fazer na minha vida até hoje. Eu tive o apoio deles e essa escolha de ir morar fora, longe deles, não foi diferente. E a Mainara, além de ser enfermeira neonatologista, é consultora de amamentação e a gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Sim. Mainara, conta um pouco da sua trajetória como consultora de amamentação. Quando que surgiu esse caminho? Porque é um caminho diferente, numa área mais ali do empreendedorismo. Sim, um pezinho lá e começou recentemente, mas o Sofia é muito amigo, é um hospital amigo da criança e desde quando nós chegamos se fala muito em amamentação diariamente, em proteger a amamentação, em promover a amamentação. Inclusive estamos no mês e no Instagram deles, né, tem falado muito sobre isso. Então, e eles envolvem muito os residentes nos projetos em relação à amamentação. E nós temos nas unidades, né? E nós temos nas UCIs e no Método Canguru a oportunidade de estar com as mães que acabaram de ter seus bebês e que têm dificuldades reais na amamentação. Então eu tive inúmeros casos, centenas de casos de atendimento ali real, beira-leito, em que você fica às vezes 40 minutos com uma mãe que está na pojadura, que está no puerpério ainda, uma loucura, e aí no final o bebê está pegando no peito, aquela mãe te olha com o olho assim, lacrimejando, te agradecendo. É uma área que você se apaixona sem perceber, e foi isso que aconteceu, eu acredito. Aos poucos eu fui querendo ficar com essas mães, porque é cansativo, você sai suando depois de um atendimento prático mesmo, porque tem só a parte de aconselhamento, né, em que é mais uma parte de orientação, mas nessa parte prática, principalmente ali na pojadura, quando tá os dois ainda aprendendo esse processo de amamentação, é muito pesado fisicamente também. E eu comecei a gostar disso. Então, quando eu ficava 30 minutos com uma mãe, ajudando ela a ordenhar o seu próprio leite, ou a encontrar ali a pega correta, eu me sentia realizada.
E comecei a pesquisar mais sobre isso. Então, além das aulas que eu tinha, além dos meus preceptores, do que eles traziam também de vivência, comecei a pesquisar mais e fui buscar o que tinha de novo, né? Também no mercado. Pensando também no pós-residência. Finalizou a residência, é como finalizar a graduação. E aí, o que vem depois? Vem uma contratação, vem um concurso, o que vem? Você tem que estar preparada. Eu não poderia simplesmente voltar para a casa dos meus pais, né? Eu precisava também pensar financeiramente como seria, eu não tinha essa certeza. Então, pensando nessa paixão toda que eu tive, nesse brilho assim no olhar mesmo pela amamentação, e também pensando como seria o meu pós, né? Comecei a pesquisar e vi que tinha cursos. E cursos em que eu poderia me tornar uma consultora para ajudar outras mães. Que fosse fora do hospital ou dentro de maternidades, que também é um direito das mães, né? Que consultoras visitem elas no seu pós-parto para ajudar ali nesse primeiro contato com o bebê, principalmente. E aí eu fiz uma consultoria, um curso de consultoria, e terminei esse curso, foi em 2023. Início, mais ou menos, de 2023, eu já tinha terminado o curso, que também era com muitas horas, que eu também tive que conciliar. De consultoria. Isso, o curso de consultoria. E só recapitulando, a porta de entrada dele foi pelo Sofia. Não, eu me interessei por fazer o curso por causa da minha vivência dentro do hospital. Entendi. Então, a minha vivência me fez pensar o que eu poderia fazer além, o que eu poderia atender além da minha prática ali dentro, né, do hospital. E aí eu consegui fazer esse curso por outros caminhos, outra via mesmo. Terminei esse curso de consultoria, mas eu não podia atender, porque a residência ela é exclusiva. Você não pode conciliar com outros trabalhos, outros serviços. Nem outros estudos, né? Ela é de dedicação exclusiva, você não pode nem estudar. Dedicação exclusiva. Outra pós ou um mestrado conjugado, ela é só... Sim. Única. Então, por essa dedicação exclusiva, eu precisei adiar um pouquinho os meus atendimentos, mas não deixei de, por exemplo, quando eu vinha em Simonésia, tinha uma gestante, eu ia na casa dela e ajudava. Comecei a ser chamada, inclusive, porque eu comecei a postar sobre isso no Instagram, falando também que a princípio eu não estava atendendo, mas já pensando no pós, mas queria fazer isso. Já era uma realidade para mim esse atendimento. Então eu comecei a atender gratuitamente lá em Belo Horizonte. Aqui, quando eu vinha, quando eu era chamada, eu ia sem pensar, porque era realmente uma coisa que eu estava gostando. E aí agora, só quando eu terminei a residência, então eu comecei a atender mesmo. Terminei a residência em março, finalzinho de março. E em abril já divulguei o meu vídeo de boas-vindas, né, a essa nova profissão, que está sendo, como qualquer nova profissão, cheia de dificuldades. Pensando também nessa parte de empreendedorismo, que é difícil. Você tem que investir tempo, investir dinheiro. Principalmente em relação a tempo, você tem que abdicar de coisas. Mas eu lembro sempre do que aconteceu antes, né? Então, quando eu fui fazer faculdade, eu tive que abdicar de algumas coisas. Quando eu pensei em fazer residência, também foi do mesmo jeito. Quando eu estava na residência, também perdi vários momentos, inclusive com famílias, com amigos, me afastei de amigos, tudo pensando no meu objetivo. E agora não está sendo diferente. Eu estou pisando nesse pé aí, tentando me tornar uma empresária. Se Deus quiser vai dar certo. Vai dar certo. Mas é difícil. Não, porque, infelizmente, para nós enfermeiros, o empreendedorismo é uma área mais fechada. Comparado aos nossos outros colegas que são profissionais em saúde, como os médicos, fisioterapeutas, dentistas, eles têm muito mais facilidade de explorar o campo do empreendedorismo.
essa porta sempre foi dita para nós que estava fechada. Sim. E é essa geração de enfermeiros novos que estão surgindo que provam que enfermagem tem que empreender sim e tem muita área do empreendedorismo para nós, né, Mainara? E mudando um pouco esse foco dessa parte bonita da enfermagem, a gente pode comentar um pouco sobre uma coisa triste. Porque no hospital que você trabalha, que é um hospital obstétrico e de neonatologia, todo mundo que vai ao hospital doente, mas tem aquelas pessoas que vão por um motivo bom, que para ganhar o seu neném, ter o seu parto. Toda vida é muito valiosa, mas infelizmente quando a gente perde uma vida tão pequena, que nem começou ainda, só chorou e infelizmente partiu, Sim. eu imagino que isso tem um peso diferente. Como foi para a Mainara enfermeira lidar com o primeiro luto de uma criança tão pequenininha? Nossa, eu acho que a sensação é ainda a mesma até hoje. Eu, infelizmente, presenciei muitos óbitos de recém-nascidos. O local onde eu trabalho, né, são de bebês de prematuros extremos, são bebês que nascem realmente muito pequenininhos, é uma fragilidade muito grande. A verdade é que nós entregamos para os pais mais do que perdemos, mas eu tive a experiência de muitos óbitos. Eu não sei se tem realmente uma diferença do primeiro óbito que eu tive e do último que foi recentemente. É sempre muito triste, sempre um momento de muita tristeza mesmo para todos os profissionais que estão ali no momento em que a família chega, porque além de se despedir do bebê que acabou de partir, né, talvez esse bebê já esteja ali com a gente já há alguns meses, porque a neonatologia cuida de bebês até 28 dias de vida, mas em sua maioria nós não transferimos os bebês depois dos 28 dias. Então esses bebês continuam com a gente, às vezes com 2, 3 meses, até 1 ano. Mas em sua maioria que eu tive a oportunidade, em que eu tive a experiência de estar, né, nesses momentos, você tem que se despedir do bebê e daqui a pouquinho os pais chegam e tem mais um momento. E esse momento dos pais, para mim, ainda é o mais pesado. Os bebês, eu tenho uma relação um pouco diferente com a morte, que eu acredito que a gente vem, a gente cumpre nosso papel e chega a nossa hora. E eu acredito que os bebês também fazem isso. Eles vêm, cada um tem, eles cumprem seu papel, e se eles ficam 10 minutos ou se eles ficam 3 dias, 3 anos, eles cumprem seu papel com a família, com os profissionais, com cada pessoa que tem contato com eles. Mas quando chegam os pais, ninguém está preparado para perder um filho. E é a parte que eu ainda tento entender, tento ver o que eu posso fazer, onde que cada profissional pode ajudar nessa fase do luto, mas ainda é muito difícil. E a gente tem que aprender muito, discutir muito ainda sobre luto, porque não é uma coisa que a gente fala, né? Um bebê morre e a gente simplesmente deixa de falar sobre isso, porque é muito triste. Mas eu acredito que só discutindo, só buscando realmente conhecimento, que a gente vai poder falar abertamente e ajudar mais, né, os bebês e também os pais. E você superou esse desafio na enfermagem, acredito que para você deve ter sido um desafio e tanto, como superou tantos outros, a distância, o esforço, e hoje você pode dizer que já conseguiu realizar muita coisa, é uma enfermeira especialista, é empreendedora na consultoria de amamentação, e tem um momento para relembrar com você, ainda desse ano do simpósio de enfermagem, que você estava lá, já tive a oportunidade de entrevistar a Mainara em um outro momento, foi mais curtinho, mas foi muito legal também. Como é para você ser uma inspiração para a classe de estudantes de enfermagem que ouvem falar de você em sala de aula e ter sido convidado para palestrar na faculdade que você já foi aluna? Eu ainda estou sem entender, sabe? Onde que surgiu essa inspiração? Como que eu me tornei uma inspiração para os alunos? Uma parte, inclusive, uma coisa que aconteceu na faculdade, desde quando eu comecei a residência, né, eu recebo muitas mensagens dos alunos
Eu trabalhei na faculdade também, então eu conheço os profissionais que trabalharam comigo, além de serem os professores, trabalharam comigo e se tornaram amigos. Então eu sei que eles comentam sobre minha trajetória lá dentro. Então desde sempre eu recebo muitas mensagens, né, dos alunos. E sempre gostei muito de responder. Essa parte acadêmica eu também tenho um pezinho, gosto muito. Mas no simpósio teve duas alunas que chegaram para mim no finalzinho e falou assim, que bom que você, uma mulher preta, conseguiu vir aqui falar pra gente, você saiu do interior, foi, estudou, fez uma residência, agora retornando para falar. E as duas meninas, duas mulheres, né? Meninas porque ainda novinhas no início da faculdade, mas mulheres já, falando sobre raça, sobre a importância de uma profissional vir até elas e falar que é possível, que elas podem também. E essa representatividade, infelizmente, eu não tive, de uma pessoa falar que eu poderia conseguir, independente da minha cor, independente de onde eu vim. Eu tive com excelentes profissionais, mas quando se trata de raça é diferente. E isso me emocionou muito e de uma maneira assim que eu ainda não consegui engolir. É muito especial para mim que eu esteja, né, plantando isso. Vocês que estão chegando, essa nova geração, né, de enfermeiros, também me inspira muito, porque vocês vêm com novos pensamentos. Falei sobre isso ontem, Guilherme falou agora que está na metade da faculdade e já realizou tanta coisa dentro da faculdade. Fiz um pouco, tenho mais ainda a fazer. E com certeza ele já está inspirando os que estão chegando. Então, a inspiração ela é mútua, sabe? Então, eu que já tenho 2, 3 anos de formada, não sei quantos exatamente, mas eu que já tenho um pouquinho de formada, me inspiro em vocês que estão chegando, que ainda não se formaram. Mas é importante para mim ter esse reconhecimento também. É um pouco de massagear ego, mas você sabe que você está no caminho certo, que você está fazendo para que os outros que estão chegando possam ter mais oportunidade e enxergar também que são caminhos possíveis. Ninguém tinha falado que o enfermeiro poderia fazer residência e não era uma realidade nossa, da nossa região, então eu fui e fiz. E não é nenhum bicho de 7 cabeças. E eu cheguei lá e tinha muitos profissionais de outras áreas. Então tem residência em fisioterapia, em terapia ocupacional, em psicologia, residências múltiplas. Minha turma de residência foi uma residência multiprofissional. É possível, não é nenhuma coisa mirabolante. A gente fala, realmente foi muito difícil o caminho para chegar, toda a trajetória da residência, são 2 anos de dedicação e de abdicação, como eu falei, mas é possível. Estuda, tem a sua trajetória ali dentro da faculdade, buscando isso, tendo como objetivo. Vai ser difícil, de abdicação, mas é possível. Eu precisava que alguém me dissesse isso. Eu tive mais coragem do que conselhos, mas é possível. Estou para dar o conselho também, de que é possível. É possível sim. E para o enfermeiro fazer uma residência, ser empreendedor, sair daquilo que está fechado no nosso mundinho, enxergar possibilidades, tomar aquilo que é nosso como profissional de enfermagem que a gente não tinha oportunidade. Na época, sei lá, 10 anos atrás, se alguém me falasse, ou para qualquer outra pessoa, que existem profissionais de enfermagem empreendendo, abrindo seus próprios negócios, iam rir da gente. Sim. Assim, quem é você, enfermeiro, para poder abrir o seu próprio consultório? Ainda hoje, falar que o enfermeiro tem o seu próprio consultório, que atende livremente, é muito difícil. Você falar isso em um ambiente em que todos têm somente o CLT, né? Exatamente. Que é somente carteira assinada, é uma realidade muito diferente. Quando eu entrei na faculdade, eu sabia dessa possibilidade muito distante. Sabia que existia porque a gente tem nossa professora, que é uma empresária, Tatiana Vasquez, mas que era uma realidade assim, um pontinho assim, né?
E se você for pesquisar, existem muitos casos no Brasil e muitos casos dando certo. Então, se você deseja seguir pelo caminho da enfermagem, eu acho que é pensar realmente fora da caixinha. Se você quer fazer a parte prática, se você quer estar ali dia a dia com o paciente, fazendo essa parte da área hospitalar, né, da UBS, do postinho de saúde, ótimo, é uma parte linda, muito importante e que a gente precisa, né, é importante falar. Mas se você quer seguir e você não ter que ter contato com o paciente, é possível. Então, a minha preocupação quando eu entrei na enfermagem era de ter contato com sangue. Olha, que diferente. Eu não tinha coragem mesmo, tinha pavor. Eu desmaiava de ver o meu próprio sangue. E depois isso foi passando. Natural. Hoje pra mim é muito natural, inclusive. Mas se você tem medo de sangue, se você não quer ter contato com o paciente, a área da enfermagem também é uma possibilidade. Tem uma frase que eu ouvi recentemente que eu achei muito bonita, que diz assim: o enfermeiro ele pode estar em todos os lugares. E se tem um lugar que o enfermeiro ainda não achou porta de entrada, ele vai abrir. E é fato, hoje nós temos enfermeiros comunicadores, empreendedores, enfermeiros que fazem residência. Nós somos a maior força em gestão de saúde do Brasil. Nós, profissionais de enfermagem, somos a maior força categoria profissional de saúde do Brasil. Então parece que a gente é pequeno, mas não, a gente sempre foi muito grande. E são profissionais como você, Mainara, que vão trazer inspiração e inovação para nós, profissionais daqui do interior, enxergarmos essas portas que estão fechadas e podermos abri-las. Porque esse caminho da enfermagem está aqui, a gente não viu, mas agora a gente está vendo. Então, o episódio dos Sons de Cura hoje, se eu puder definir em uma palavra, além de inspiração, é inovação. Mainara, você inovou, você foi exemplo para nós, estudantes de enfermagem, e nós vamos continuar representando a enfermagem com muita força e determinação. Quero agradecer a sua presença aqui hoje e convidar o pessoal a seguir a Mainara nas redes sociais. Ela tem um trabalho de consultoria de amamentação e ela posta muitos vídeos. Você, mamãe, papai também, que quiser acompanhar o trabalho da Mainara, não perca, porque é incrível. E continue acompanhando os Sons de Cura nas redes sociais e os nossos próximos episódios.